Eu me viciei em manhuás chineses e eu não sei o que eu faço. Eu me peguei uma semana lendo só manhuás chineses e eu tô me sentindo... Eu não sei, rapaziada. Eu só sei que o vídeo de hoje é sobre obras chinesas e é isso. Eu tenho certeza que se eu perguntar pra vocês quais foram as obras mais bizarras que vocês já leram, provavelmente uma dessas obras vai ter um manhwa chinês. Isso é óbvio, mano. Porque o povinho que gosta de fazer coisas bizarras e estranhas e levemente erradas. E olha que eu nem tô falando de obras de cultivação, pique murim, que passam dos 3.000 capítulos. Não, eu não tô falando de obras assim, não é mesmo? Matear o pique. E também, o povo chinês, ele tem uma tara por fazer obras em que o protagonista é um inútil e por algum motivo ele fica muito pica e começa a conseguir pegar um monte de mulheres com obras como essa daqui, em que o cara ganha mais de 10 bilhões e tudo que ele pode fazer é gastar dinheiro com mulher pra tentar conquistar mulheres, ou essa daqui em que o cara morre, reencarna como um Goblin e ele fica forte fazendo vucu vucu. Não, vocês não entenderam errado. Ele fica forte fazendo filho. E olha que nem sempre é com consentimento, tá? Às vezes, né, não. Meu Deus. O que eu tô lendo, rapaziada? Mas calma, mesmo tendo todas essas bizarrices que eu falei, os chineses ainda conseguem fazer coisas boas. Pô, os caras fizeram o Tobe Hero X. Então, quando eles querem, eles conseguem fazer obras que não tenham harém, mulheres loucamente apaixonadas pelo protagonista que é humilhado por nada, simplesmente por existir, ele já é descartado pela sociedade. Então, quando os chineses querem, eles conseguem fazer algo decente. E sobre as obras de hoje que eu vou falar, todas elas têm esses clichês, mas você ainda consegue aproveitar coisas boas delas, mesmo rodeadas de tudo isso. Mas enfim, antes da gente ir, eu só tenho que dar um disclaimer aqui. Como eu já falei, essas obras vão ter todos esses tipos de clichê, mas você ainda consegue ler elas de boas. E uma coisa que eu tenho que deixar clara, praticamente todas essas obras que eu vou falar, o protagonista, ele vem de outro mundo, porque chineses têm uma tara sobre ressurreição, sobre transmigração. Então todos os protagonistas vão vir de outro mundo, só que isso é uma coisa completamente inútil, que não muda nada a história. E eu só tô adiantando isso aqui porque eu vou tocar no assunto nas obras e vocês podem acabar achando que são obras repetitivas, mas eu consegui pegar umas obras aqui que elas conseguem ter o seu diferencial entre elas, apesar que quase todas são iguais. Mas é isso. Antes de ir pras obras, eu peço que você deixe o like aí. Eu sei que eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, mas hypa também, se tiver a opção de hypar aí. E é isso, mano. Comentem o que vocês acham das obras e recomenda obras bizarras aí, mas não tão pesadas como essa do Goblin, por favor, porque eu quero fazer um vídeo só sobre obras bizarras chinesas. Pode ser coreanas também, qualquer coisa, mano. Recomenda qualquer obra bizarra que você já leu, que eu quero fazer um vídeo só sobre aberrações. Mas no mais é isso, vamos para as obras, que essa é a parte que importa. Então vamos lá, rapaziada, vamos começar pela primeira, essa daqui, ó. Domador de bestas, vejo todas as evoluções. E só pelo nome você já consegue imaginar que tem a ver com domador, invocações. Mas a história é o seguinte, a história segue esse cara aqui, o Lin Zé, ou Lun Zé, eu não sei direito, eu esqueci agora, mas eu vou chamar ele de Zé. Zé veio de outro mundo, ele acabou possuindo o corpo do Prota, e nesse mundo que ele foi parar, há muito tempo atrás, a humanidade, ela foi assolada por bestas que invadiram o planeta Terra, e para conseguir se defender contra essas bestas, a humanidade conseguiu um jeito de domar elas. Então assim foi criado os mestres domadores, que são mestres que conseguem dominar as bestas e lutar junto com elas. E no tempo atual, onde o Zé tá, os jovens sonham em ser domadores, ser mestres domadores, porque quem conseguir virar um mestre vai ter o seu futuro garantido por dinheiro e poder e essas porra toda que a gente tá acostumado. E como já era de se esperar, o corpo que o protagonista assume tinha conseguido uma besta super fraca que nem atacava. A única coisa que ela prestava era ser fofa. Olha isso aqui, mano, que bonitinha. Então, Zé é zoado pelos seus colegas, porque ele tem aquela besta que não serve pra nada. Só que como ele veio de outro mundo, ele é agraciado com o poder do sistema. E aqui vai um ponto que todos os caras que vêm de outro mundo, eles têm um sistema como desculpa por eles terem vindo de outro mundo. Então todas as obras que eu vou falar aqui, a maioria tem essa desculpa. Ah, o cara veio de outro mundo e por causa disso ele tem um sistema pra poder se sobressair e ficar extremamente roubado nesse mundo. Então, com o poder do sistema, o Zé, ele vai conseguir usar coisas pra evoluir as suas bestas e fazer elas ficarem extremamente fortes, tipo essa bolinha que ele tem, vira essa menininha aqui, e depois vira essa porra aqui super forte, que derrota um monte de bestas mais fortes que ele. E agora o Zé, com a ajuda do sistema, ele vai em busca de bestas super fracas, mas que tem o potencial de evoluir, e assim, conseguindo um exército de bestas extremamente roubadas com a ajuda do sistema. Essas obras aqui não tem muito o que eu falar, porque na maioria das vezes você já sabe o que vai acontecer, porque como o Prota tem um sistema e ele consegue um hack extremamente roubado desde
desde cedo, você já sabe o quão foda ele vai ficar. Então é mais o acompanhamento da jornada dele ficando forte, porque você já sabe o que vai acontecer. Essas obras, raramente o prota tem uma dificuldade, ele sempre vai conseguir vencer quem aparecer. Mas é legal essa introdução de bestas e como vai evoluindo. Eu acho o design das bestas extremamente bonitas. Algumas são feias, mas as do protagonista são muito foda. Tipo essa daqui que ele pega depois, que é uma besta tipo pedra e sombria. Eu acho o design dela muito foda. Mas é isso, rapaziada. Tem, acho que mais de 90 capítulos tá aparecendo aqui. E eu acho interessante. É uma obra chinesa, então vocês vão ver bastante texto, muita pouca explicação. Ela não é tão rushada igual alguns manhwas. E se você não tiver nada pra ler, isso é uma coisa que eu vou sempre tocar na tecla. Mesmo ela sendo boa, você consegue achar coisas melhores em obras coreanas. Mas se você não tiver nada pra ler, pode ler ela à vontade, rapaziada. Porque mesmo ela sendo chinesa, você ainda consegue tirar boas risadas e passar tempo lendo ela, tá ligado? Eu sei que eu falo muito mal de obras chinesas, eu tenho que parar com isso, mano. Mas enfim, vamos pra próxima. A próxima é Evolução Marcial, o Despertar do Rei dos Monstros. E essa, pra quem conhece, é a famosa obra do Godzilla. Sim, rapaziada, essa obra é do Godzilla. Não do Godzilla, porque eles não têm o direito, mas ela faz muita referência a Godzilla, e não só a Godzilla, como várias outras obras aí. Mas mesmo ela sendo genérica e tendo esses bagulho estranho, ela consegue ser muito boa. Eu acho o prota dessa obra bastante interessante, e a arte dela é bastante aceitável, mano. Mas enfim, a história segue Ire, esse mano aqui, que de novo veio de outro mundo, e o mundo em que ele foi parar é chamado de Estrela Azul, e esse mundo, desde muito tempo atrás, está sendo atormentado pelos que eles chamam de invasão dos reinos, que nada mais é do que reinos conectados a outros mundos, e esses mundos estão cheios de monstros, e às vezes esses monstros conseguem vir para a Terra por fendas que se abrem e juntam as dimensões. E os seres humanos, para conseguirem lutar contra esses monstros e defender a raça humana, desenvolveu uma mutação genética que, quando ela é injetada no corpo de um ser humano, esse ser humano consegue um poder genético de algum monstro, e com isso ele desperta um modelo marcial. Então, tipo, se tem um monstro tipo dragão é injetado no ser humano, esse genes desse monstro, ele vai desbloquear um modelo dracônico nele, e ele vai conseguir usar habilidades desse monstro. Então, pessoas que têm esse poder são chamadas de cultivadores marciais. O corpo do mano que o prota assume é zoado pela sala toda, porque aconteceu algumas coisas com ele no passado, e meio que ele desistiu de tudo, e ele virou um fracassado, e todo mundo considera ele um fraco. Então chega o dia do despertar, em que os estudantes vão passar pelo ato de ingerirem os genes e começarem a mutação. Então todos os estudantes vão pro pátio, e todos começam a se injetar com a injeção do gene, e todo mundo começa a despertar. E quando chega na vez do prota, todo mundo acha que ele vai despertar uma porcaria, então ele injeta a injeção nele, e do nada nada acontece. O professor vai então tentar acalmar ele ali, falar que às vezes acontece isso. Geral em volta dele começa a zoar ele, falando que ele é um fracassado. Só que de repente o prota começa a sentir uma dor extrema. Geral acha que ele tá zoando, quando do nada ele meio que explode em uma aura, derrubando todo mundo. E ali descobrimos que ele despertou. Sim, rapaziada, ele desperta o modelo do Godzilla. Lógico que eles não colocaram o Godzilla aqui, eles colocaram outro nome porque ia ficar muito na cara, mas não tem como vocês me dizerem que esse daqui não é o Godzilla, o rei dos monstros. E junto com o despertar vem o sistema, que tava demorando, e junto com o sistema a gente descobre que o modelo que o prota desbloqueou é o modelo infinito. Então ele tem evolução infinita, ele sempre vai ficando mais forte, e o modelo dele sempre vai estar em evolução. O prota, depois de ter o genes inserido nele e ter despertado, ele vai fazer o teste para saber qual é o rank dele, só que o sistema não consegue identificar qual é o rank do modelo dele, porque o rank dele é de outro mundo, não é daquele mundo ali. Então meio que a máquina não consegue identificar, mas todo mundo sabe que é um modelo muito pica, e o prota faz essa cara aqui de maluco, porque ele sabe que o modelo dele é extremamente forte. E o prota, por causa do sistema, ele tem o seu diferencial, porque todo mundo só consegue ter um modelo, se eu não me engano. Todas as pessoas só conseguem liberar um modelo, só que com a ajuda do sistema, o prota pode ter mais de um modelo. Sempre que ele vai melhorando e aprimorando o sistema dele, mais um slot de modelo genético aparece. E já dando spoiler aqui pra vocês, ele consegue simplesmente o modelo do Titã Colossal. Sim, rapaziada, ele vai conseguir se transformar no Titã Colossal. E eu acho foda dessa obra que ela consegue fazer essas menções, tanto que mais pra frente vai ter um vilão que o prota vai lutar, que é simplesmente o Titã Bestial, rapaziada.
tirem suas próprias conclusões. E é isso, mano. O que eu acho foda nessa obra é isso. E o prota, ele não parece ser aquele bundão medroso. Ele parece ser um prota destemido. E conforme a obra vai passando, você vai gostando mais dele. Apesar que tem todos os clichês de outras obras, mas você ainda consegue gostar do protagonista. E os poderes eu acho bastante interessante. Esse bagulho das pessoas poderem se transformar naquele monstro que ela despertou, eu acho isso muito foda. É um poder muito foda e tem umas lutas muito interessantes. E eu recomendo. Se eu não me engano, tem mais de 70 capítulos. Eu posso estar errado, tá aparecendo aqui. Mas é isso, rapaziada. Dê uma chance se você nunca tiver lido. E vambora pro próximo. A próxima é Assassino Divino, Eu Sou a Sombra. Essa daqui, a gente já corta essa ideia de vir de outro mundo e esses bagulho. E eu acho o prota aqui muito foda. Mas calma que vocês vão entender. A história segue Kifeng, esse mano aqui. E no mundo onde ele vive, em 2025, todas as pessoas foram assoladas por um evento muito estranho que aconteceu. Em que, quando as pessoas dormiam, elas eram levadas à força a um mundo dos sonhos, onde um jogo acontecia. E neste jogo era tipo um RPG, onde você lutava contra monstros, ganhava habilidades e ficava mais fortes. Só que com o único diferencial é que se você morresse no jogo, você não morreria na vida real. Você perderia tempo de vida e nesse jogo a moeda de troca era a longevidade. Então tudo que acontecia no jogo, você usava a sua longevidade. Se você morresse, você perdia. Se você matava monstros, você ganhava. E quanto mais monstros você matava e quanto mais monstros mais fortes você matava, mais longevidade você ganhava. E se você quisesse itens ou habilidades, você também tinha que usar a sua longevidade e até mesmo você poderia trazer as habilidades do jogo para a vida real usando longevidade. E o prota, junto com a sua irmã e um parceiro dela, jogaram esse jogo por muito tempo e eles ficaram muito fortes, sendo que o prota carregava os dois e ele até mesmo conseguiu um item divino depois de muito sofrimento. Só que ele acaba sendo traído pela irmã dele e pelo namorado dela por causa do item divino. E aqui a gente já descobre que a irmã dele é uma cuzona. Ela simplesmente trai o irmão dela por causa do otário do namorado dela. Então eles roubam um artefato divino que ficava no olho do prota. Então eles cegaram o prota e depois o namorado dela finaliza o prota. Só que antes dele morrer, ele pede por mais uma chance e ele jura que se ele conseguisse essa chance, ele viveria por ele mesmo e não ajudaria mais ninguém. Então ele morre. Na real, ele não morre. Ele volta no tempo antes dos eventos do jogo começar e ele decide começar a agir por conta própria e deixar todo mundo sozinho. Então, a primeira coisa que ele faz é cortar laço com a irmã dele e aqui descobrimos que eles não eram irmãos de verdade, não irmãos de sangue, porque o prota foi adotado quando ele era mais novo e depois que os pais deles morreram, ele que tomou conta da irmã dele e cuidou do dinheiro. Só que a irmã era aquelas fãs de K-pop, então ela era apaixonada pelo aquele cara que aparece no começo da obra. É um cantor de K-pop que essa irmã dele é extremamente apaixonada e ela vivia dando dinheiro pra ele e ela ficava puta quando o prota não dava dinheiro pra ela poder dar pro cara. Então ela vai ali reclamar com o prota e o prota dá mó tapão na cara dela, joga o cartão na cara dela e fala que a partir de hoje eles não eram mais irmãos. Ela fica puta, só que aí o prota dá as costas pra ela, entra no quarto dele, toma um remédio e se prepara pro jogo. Ele acaba dormindo, então ele é levado pro jogo e ali ele chega na hora de escolher a classe dele, porque como eu disse, esse jogo é como se fosse um RPG e ele decide não mais escolher a classe de guerreiro que ele tinha escolhido da última vez e ele escolhe a classe de assassino, que era uma classe muito forte. Então, escolhendo a classe de assassino, ele começa o jogo. E aqui, rapaziada, ele vai usar todos os conhecimentos dele pra ficar extremamente roubado. E ele sim, ele vai ficar extremamente roubado, porque ele conhece onde fica tudo, ele sabe todas as fraquezas dos bosses. Vocês devem estar se perguntando por que ele não matou a irmã dele e só deu um tapão na cara dela. É porque, rapaziada, o que essa menina vai sofrer é brincadeira. O prota vai deixar ela totalmente ferrada, ela vai gastar o dinheiro dela todo com aquele cara e depois o prota mata o cara, já dando spoiler aqui pra vocês, e com a morte daquele cara ela vai ficar totalmente conturbada, vai caçar o cara que matou aquele cara, mesmo ela não sabendo que foi o prota, e meio que ela vai passar por altos e baixos e só vai se ferrar, mano. Nessa história, ela só se ferra merecidamente, porque ela é uma cuzona, e tudo que ela sofre é merecido, porque ela é uma otária, e se por algum motivo mais pra frente o prota perdoar ela, eu dropo essa obra, mas por enquanto não parece que isso vai acontecer, porque o prota já teve chances de ajudar ela e só piorou a situação dela. Mas é isso, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando extremamente roubado, extremamente forte. E, velho, eu recomendo demais que vocês leiam. Tem menos de 100 capítulos, se eu não me engano. E a arte é interessante. E eu acho o prota bastante foda, como eu já disse. E se você não tiver nada pra ler, vale a pena, mano. A próxima é Poderes Globais, Despertei o Relâmpago Divino logo do início. Isso aqui é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Por que chineses gostam de botar esses títulos megalomaníacos que entregam tudo que vai acontecer na obra? Porque Poderes Globais, Despertei o
relâmpago divino logo do começo. Já fica nítido que o protagonista vai despertar uma habilidade foda. Por que chineses gostam de fazer isso? Mas enfim, essa obra aqui ela é um extra. Eu só coloquei ela aqui porque eu curti. Apesar dela ter 33, 35 capítulos, eu não sei direito. Então vai de vocês, se vocês quiserem ler. Mas enfim, a obra segue esse mano aqui, que é o Shun Jinming, esse nome aqui, que eu não sei falar direito. E ele é um prota que veio de outro mundo, de novo. Tá acabando, relaxem. E ele acabou possuindo o corpo desse mano aqui, que é um fracassado. E esse mundo onde ele foi parar é atacado por bestas. E as pessoas, para conseguirem lutar contra essas bestas, desenvolveram poderes elementais. Então todo mundo consegue usar habilidades diferentes, tipo fogo, água, terra e esses bagulho aí. E o prota desperta uma habilidade de raio extremamente inútil. E ele é zoado pela sala, porque todo mundo fala que ele só consegue usar uma faísquinha. Então a obra corta pra quando ele tava em casa treinando ali, porque ele queria ficar mais forte. E do nada, um raio cai na cabeça dele e ele desperta o sistema por motivo nenhum. E com a ajuda do sistema, ele vai conseguir melhorar a habilidade dele, ficando extremamente roubado. E é isso, a história é essa. E depois disso, ele vai participar do evento de seleção, que nada mais é que os alunos vão entrar numa área que é cheia de bestas, e eles vão ter que matar uma quantidade de bestas para acumular pontos, e ali o prota vai mostrar para todo mundo que ele é extremamente forte, e várias escolas vão querer ele, e daí a história vai desenrolando com ele ficando extremamente roubado usando o sistema. E é isso. Essa daqui eu só coloquei ela aqui porque os primeiros capítulos, mesmo sendo esse clichê que acontece em toda a obra chinesa, eu ainda curti. E vai de vocês. Se vocês já tiverem lido muita coisa, provavelmente essa daqui vai ser só mais uma igual a todas. Mas se você não tiver nada, eu acho que compensa você ler. Não sei, mano. Vai de vocês. E a última, e a mais importante de todas, porque pra mim ela é melhor do que todas essas obras que eu já falei, que é Logano 10 mil anos no futuro. Essa daqui é a minha queridinha de obras chinesas atualmente. Eu curto muito ela. E eu já citei ela aqui em algum vídeo passado. Eu não me lembro qual foi. Mas, cara, essa daqui é muito boa. O protagonista é muito foda e o desenvolvimento da história é muito legal. E tem mais de 200 capítulos. Apesar que isso é pouca coisa quando a gente fala de obras chinesas. Mas enfim, a história vai seguir Lu Sheng, esse mano aqui, que veio de outro mundo, mas foda-se. É irrelevante pra história, mas tem que ser dito, porque uma hora ou outra ele comenta ali. E ele assumiu o corpo desse moleque aqui, um pobre coitado que é fraco. Ele é muito fraco, até pros padrões ele é extremamente fraco. E ele foi parar em um mundo que é atormentado por bestas que saem do abismo, por buracos que aparecem em lugares aleatórios. E a humanidade, pra conseguir lutar contra essas bestas, despertaram poderes e viraram despertados. E todos os jovens sonham em ser despertados, até mesmo o prota sendo um fracassado. Certo dia ele chega em casa e ele vê que o pai dele tinha comprado uns remédios espirituais pra ele. Ele toma esses remédios e começa a treinar. E em 5 minutos ele cansa, porque ele é fraco. Ele senta e apaga. Quando ele acorda, ele percebe que ele não tá mais no quarto dele, mas sim em um mundo completamente destruído. E do nada, ele é atacado por um zumbi. Ele é derrubado e o zumbi tenta devorar ele. Só que ele pega um crânio no chão e senta na cabeça do zumbi, derrotando o zumbi. E assim que ele derrota o zumbi, uma névoa sai do corpo do zumbi, entra no corpo dele e ele absorve não só as memórias do zumbi, como as habilidades. Ele sente que ele ficou mais forte e ele vai tentar lutar contra mais um zumbi e acontece a mesma coisa. No outro dia, voltando pro quarto dele, ele vai testar a força dele e ele descobre que ele ficou extremamente roubado. Então agora o prota vai ficar indo pra essa outra realidade, derrotar monstros e monstros. E olha que nessa realidade vai ter uns mestres marciais extremamente fortes e toda vez que o prota derrota um, ele suga as habilidades e fica muito roubado. E essa daqui é uma daquelas obras em que você sabe que o prota vai ficar forte, então você só quer ver a trajetória de como ele vai ficar forte. E olha que a trajetória é muito boa. Essa história é tão boa que mais pra frente começa a aparecer até alienígenas e o prota vai sair da Terra e ir pra outros planetas. E mano, eu recomendo demais. Como eu disse, essa daqui é o meu xodózinho. E a história dela é muito boa. O prota até tem um relacionamento muito bom. O autor faz você achar que vai ter harém, mas no final o prota fica com uma mulher só. Isso pra mim já é um diferencial muito grande. E é isso, mano. Se você nunca leu Logano 10 mil anos no futuro, leia. Se você já tiver lido, comenta aí o que você acha dessa obra. E também comenta aí o que você acha das outras. No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o canal ficou um tempo sem vídeo. Eu tava meio tentando achar uns temas diferentes. Tanto que esse tema aqui saiu do nada pra mim tá gravando. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você acha das obras. E também não se esqueça de comentar obras bizarras aí pra mim tá podendo fazer vídeo. E também me segue aí no Instagram, no TikTok, que eu vou começar realmente a postar vídeos lá. Eu falei que ia começar no último vídeo, mas eu não postei nada. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.